Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, oro por cada alma, Senhor, cada vida, meu Deus, que se colocou para ouvir essa ministração. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor. Cada alma individualmente. Eu oro por essas famílias, essas pessoas que estão priorizando a Tua palavra. Senhor Jesus, move as águas a favor desse ouvinte, Pai. Em nome de Jesus Cristo, move as águas. Me usa pela Sua misericórdia, Senhor. Eu não sei o que vou falar. O Senhor sabe o que o Senhor quer falar para cada pessoa. Que essa palavra, Senhor, venha se renovar. A cada vez que eu ler, Senhor, ela se renove. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quebra, Senhor, todo espírito de confusão, todo espírito de religiosidade, Senhor. Destapa os ouvidos espirituais, vem fazer morada, meu Deus, nessa vida. Transforma, meu Deus, a vida dessa pessoa através dessa pregação. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, gente, desculpa aí, mas eu já estava orando aqui antes de começar. E sabe como é que é, né? O Espírito Santo de Deus, quando ele toma a gente, você fica sensível. Eu vou sacudir a poeira aqui e vou ter força para pregar. Em nome de Jesus. Eu já estava fazendo essa oração antes de ligar aqui o gravador. Ai, deixa eu me recompor aqui. Vamos lá. Então, vamos ler João 14, né? Quero ler para vocês João 14. Deixa o Espírito Santo de Deus falar. Como eu falei, não escolhi nada, não sei o que vou pregar. E deixa eu ver o que Deus vai falar, né? A gente começa o enredo aqui, amém? Eu falei João 14, mas eu vou ler um pouquinho acima, tá? Eu vou ler o João 13, do 36 em diante, que aí vocês vão entender mais ou menos o porquê Deus entrou nesse enredo aí, né? Pra gente não ficar aflito, crer em Deus, crer também nele, né? No João 14, versículo 1. Então vamos ler em cima, que aí você vai entender a conversa, né? Aí fala aqui, olha, Pedro, ele foi avisado por Jesus, né? Aí vamos ler. Aí fala, Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Então Simão Pedro perguntou a Jesus para onde é que ele iria. Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir, né? Então ele falou assim, olha, eu vou para um lugar, mas você não vai poder agora você não vai poder me seguir, né? Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu posso... Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Então tem muitas, né? Nós nos vemos aí nessa afirmação de Pedro, né? Nós entendemos que nós estamos prontos muitas vezes. A gente até fala, por que Jesus não volta logo, né? Por que Jesus está demorando? Eu não aguento mais viver nesse mundo. Eu preferia ir morar com o Senhor Jesus. Então, esse pensamento, muitas vezes nós temos na hora de uma aflição, né? Então, o próprio profeta Elias, ele teve essa aflição de espírito, tá? Então, isso é normal. Eu tô fugindo já, não sei porquê, mas vamos lá. Lá em 1 Reis 19, né? Elias, ele teve esse confronto com ele mesmo, tá? Eu vou ler um pedacinho, deixa eu ver, o 19 o que, gente? Acho que é 19:4. É o 19:4, 1 Reis 19:4, fala assim, ó. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo, agora basta, Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e alimenta-te, né? Abriu os olhos ao redor e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre as pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou, levanta-te e come,
porque a viagem será muito longa. Então, exatamente essa situação, né, nós passamos. Só que a gente não tá animado. Vem uma preguiça, uma preguiça que nos toma de uma tal maneira que a gente não tem ânimo para mais nada, né? Então Elias, de certa forma, teve essa preguiça, né? Ele teve o espírito abatido, ele ficou preguiçoso, ele não queria se levantar, ele só queria dormir. Já que muitas vezes nós não podemos nos matar e orar para Deus matar também não vai resolver, porque se ele tem um propósito para você aqui nessa terra, não adianta pedir a morte. Não adianta mesmo, tá? Não tem nada que vai te tirar desse mundo antes do tempo, antes da permissão de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Elias, ele se prostrou, né? Ele ficou prostrado. Você vê aqui, ó, o anjo teve que ir lá dar uma sacudida nele de novo, mandando ele se levantar e tá falando para ele, ó, porque a viagem será muito longa. Então, essa preguiça que nós temos muitas vezes de fazer a obra, e muitas vezes a gente não tá fora da casa do Senhor, né? Nós oramos, tal, mas a luta é tão grande, nós passamos por grandes lutas durante muito tempo, e muitas vezes quando estamos nos aproximando de receber uma bênção, você vê, aqui foi logo depois, existe uma preguiça, tá? Uma preguiça espiritual, que muitas vezes vem antes, ou melhor, vem depois de uma grande vitória, e uma preguiça antes, porque você caminhou muito e você não está aguentando mais caminhar. Então existe essa preguiça espiritual, essa prostração. Então nesse caso aqui de Elias, se você ler, quer ver? Vamos lá no 18, para você ver, olha, ele teve uma preguiça, uma prostração depois de uma grande vitória. Então é estranho, né? Porque olha só, vamos ler que a gente vai entender, ó, 1 Reis 18, né? Tá, vamos ler esse versículo finalizando aqui. É o versículo 40, que fala assim, ó, Elias ordenou, prendam os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Tá? Então teve uma vitória muito grande sobre esses profetas de Baal, tá? De Aserá, né? Eles eram sustentados, esses profetas, pela rainha Jezabel. Mas isso aí não vem ao caso. Aí se vocês leem, depois eu faço uma pregação sobre a história de Elias aqui, que isso é muito bonito. Mas eu tô falando da nossa situação hoje, né? Muitas vezes você conseguiu vencer uma batalha espiritual, você recebeu uma bênção de Deus tremenda, né? De uma vida de renúncia, né? Teve essa vitória, foi exaltado diante dos seus inimigos, e pode acontecer de você ter só guardado energia para conseguir conquistar essa promessa. E aí vai vir essa prostração espiritual, que é uma preguiça, né? Que eu gosto até de falar dos 7 pecados capitais, que uma dessas, que está dentre essas 7, é a preguiça, e que é considerado séria no mundo espiritual. Porque se você tiver preguiça de buscar Deus, né? Você se cansar com facilidade, você guardar energia somente para aquela bênção que Deus te prometeu, e você conquistar e desanimar de caminhar, com certeza você não vai chegar muito longe na sua vida espiritual, tá? Isso é muito perigoso, você se acomodar com aquela bênção e tá bom, e não é isso que Deus fala, né? Ele fala que é de fé em fé, é de glória em glória. Então, eu acho engraçado que aqui Elias teve uma fé tremenda para destruir esses 450 profetas, né, da deusa Aserá, né, que eram sustentados lá pela rainha Jezabel. E impressionante que depois nós vemos aqui, quer ver? Deixa eu ver o 19 de novo. Pera aí, vou ler mais um pouquinho, que fala assim, ó. Que ele fala, ó, vou ler o versículo, quer ver? O versículo 4. Que ele fala assim, ó, vou ler de novo, mas só que em outra linguagem, tá? E foi para o deserto, tá? Eu vou ler o versículo 3 acima aqui, ó. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, tá? Tô lendo 1 Reis 19.
e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e aí caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Tudo bem, gente, vamos entender? Até aqui, o coitado, né? O homem estava cansado. Ele andou no dia inteiro no deserto. Então, obviamente, ele estava super cansado. Nós não estamos falando numa preguiça, assim, física, de quando você trabalha muito e dá uma preguiça e você quer descansar. Não. É uma preguiça psicológica. É uma preguiça de você não querer caminhar mais, de você deixar ser dominado pelo medo, que no caso foi isso que aconteceu com Elias. Ele teve uma preguiça emocional, tipo assim, entra um medo e começa a te paralisar. Você não tem fé, tem a palavra de Deus fala que é de fé em fé, é de glória em glória. Então você tem fé para uma determinada coisa, você obtém aquela bênção, mas você não tem fé para a próxima. Amém. Vamos continuar lendo aqui. Aí tá, vamos ler o versículo aqui, finalizando o 5 aqui. Elias se deitou, né? Debaixo da árvore, caiu no sono. De repente viu um anjo, tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Então, aquela pessoa, sabe, que já estava estafada espiritualmente. Ela pensa assim: ah, não. Já passei por essa batalha, agora chega. Vamos ler o 7, ó. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se, coma, senão você não aguentará a viagem. Então quer dizer que, claro, a gente já está falando de um pão físico, né? Para que ele continue a jornada dele, até mesmo porque ele atravessou o deserto. Não. Nós estamos falando aqui do nosso pão espiritual, do nosso alimento de cada dia. Que quando você passa por uma vitória, uma batalha, né? O que acontece? Aqui automaticamente ele deixou entrar o medo. Puxa vida, ele não poderia temer, né? Porque Deus deu uma vitória tremenda para ele. Foram 450 profetas que ele matou. 450 profetas de Baal, da deusa Será. Então, Deus deu muitos outros milagres aqui que ele fez, se você ler 1 Reis 18. Mas ele paralisa e fala: não. Ele teve uma preguiça espiritual e não quis continuar caminhando. Por isso que o anjo foi lá e sacudiu ele uma, sacudiu ele duas e falou: coma. Nesse caso nosso aqui, a comida é espiritual. Que ela pode ser o quê? Você caminhou, você teve toda a energia para conquistar, para receber a sua bênção, mas você pode não se alimentar espiritualmente, adequadamente, fazer uma consagração na sua vida após uma vitória. Isso é muito perigoso, porque você pode vir, com certeza, né, ter uma morte espiritual. Nesse caso aqui também não é diferente não, tá? Para Elias ficar oprimido, porque isso aqui é opressão maligna, ao ponto dele pedir a Deus para tirar-lhe a vida, né? É porque ele não tinha mais força, energia para continuar a caminhada. Tanto que ele fala assim, ó, levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Então, nós, agora aqui com a gente, aqui com a nossa situação, a nossa vida espiritual, você vai passar por uma batalha, você vence essa batalha, mas se você não estiver bem alimentado, você não vai continuar, você vai se prostrar. Porque o diabo não vai deixar de ser diabo, porque você conseguiu vencê-lo uma vez e ele vai falar, olha que medo. Não tem como. Enfim, eu não vou continuar a leitura de Elias, porque não foi esse o propósito. Acabei entrando nesse assunto aqui para fazer vocês entenderem sobre a preguiça espiritual, tá? Que, como eu falei, é um dos 7 pecados capitais. É considerado um pecado cabeça. O que quer dizer um pecado cabeça? Ele pode trazer consequências seríssimas para a sua vida espiritual, a preguiça. Tá? Nesse caso aqui, o medo, né, paralisou Elias, fez com que ele quisesse morrer,
né? Você vê, ele foi avisado todo o tempo para ele continuar uma batalha, mas ele teve um medo tremendo que paralisou, né? Porque ele tinha matado muitos profetas, né, do diabo. E, com certeza, ele estava sendo ameaçado de morte. Vários outros profetas que eram da parte de Deus morreram. Você vê, eu só vou ler um pedacinho aqui só para a gente saber o que aconteceu. Ó, no versículo 10, ó. Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Enfim, não vou dar continuidade não, porque eu tenho que voltar para lá. Eu só queria mostrar e acaba eu entrando em outra conversa, apesar que aqui quem está dirigindo é o Espírito Santo. O que está sendo falado aqui é para vigiar. Ou depois de uma grande promessa, tá? De uma grande bênção, né? Que Deus te ajudou a você sair daquela situação, você conseguiu vencer aquele obstáculo na tua vida espiritual, você foi exaltada ou exaltado diante dos seus inimigos, então pode entrar nessa prostração espiritual, como eu falei. Então vai ter que continuar se alimentando, buscando ao Senhor, consagrando a sua vida para vencer a outra batalha, tá? Porque é de fé em fé, de glória em glória. Tá, então você vê, nós estávamos lendo, antes de começar a entrar a história de Elias, que eu queria dar um exemplo e acabou se estendendo muito, eu estava em João capítulo, tá, 13, do 36 em diante, quando Pedro, tá, perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai, né? Foi essa a pergunta. Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir, tá? Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Então, essa partezinha a gente vai pensar. Por que Pedro achava que ele estava pronto para segui-lo? Porque nós temos essa impressão. Com certeza Elias também deve ter se enchido de gás, falado: derrotei 450 profetas do Deus Baal. Nossa, olha como é que Deus é comigo. Mas de repente parece que veio um vento forte e ele não parou de pé. Ele correu, se escondeu numa caverna, dormiu no meio do caminho. Não queria nem pensar em ter que ir para uma próxima batalha, né? O anjo teve que dar a sacudida nele, falou: come, se alimenta, porque a caminhada é longa. Então nós estamos colocando essa caminhada depois de uma grande batalha, mas existe a caminhada também, né? Antes de uma grande batalha, que também a pessoa ela pode se sentir muito cansada e definhar no final. De repente a bênção já está na porta, Deus já está com a bênção na bandeja para te entregar. Mas você no finalzinho você entra num desgaste muito grande. Porque todo o tempo o diabo vai querer roubar a tua fé. Mas todo o tempo ele vai fazer com que você enfraqueça, que você fala: ah, não, isso não vai acontecer. Nossa, já tem 5, já tem 6, já tem 10 anos que eu estou buscando. Mas não vai acontecer. Deus, você tem que pensar o seguinte: se você chegou até aí, é porque Deus te sustentou, né? Tem aquele versículo que fala: até aqui, né, o Senhor nos ajudou. Até aqui Deus te colocou de pé. Então ele vai continuar te fortalecendo para chegar no final dessa jornada, tá? Mas acontece também da pessoa enfraquecer, parar de se alimentar espiritualmente, de consagrar a sua vida, porque ela já está definhando na fé. Tá? O diabo todo o tempo, ou ele vai fazer você desistir após uma grande vitória, ou ele vai fazer você desistir, né, logo antes da vitória, porque ele vai te dar um cansaço tremendo e vai enfiar na tua cabeça que isso não vai acontecer. Então ele veio para matar, roubar e destruir, lá em João 10:10, né? Ele veio para roubar, matar o quê? Roubar a sua fé, matar a sua fé, destruir a sua fé. Para ele te destruir, primeiramente ele vai destruir a sua fé. Ele não tem esse poder todo de destruição se primeiramente ele não roubar a fé que você tem no coração, tá? Então muito cuidado. Se Deus falou com você, foi com você que ele falou. Não foi com a sua mãe, nem seu pai, nem seus filhos. Então você tem que ficar com a fé no seu coração. As pessoas que estão ao seu redor vão querer te enfraquecer. Porque não foi para elas, não foi para o seu pastor, não foi para a sua mãe, nem para o seu pai, nem para o seu marido, nem para os seus filhos. Não foi.
A promessa foi para você. Você sabe o que você sentiu quando Deus falou com você. E se você caminhou até agora é porque Deus te sustentou nessa caminhada. Mas pode acontecer de você vacilar, deixar entrar esses 7 pecados capitais aí, que é sério. O orgulho, por exemplo, é um pecado seríssimo, né? A ira é um pecado seríssimo, né? A inveja, a gula é um pecado seríssimo, né? Então, são vários pecados. A preguiça, tá? Espiritual, preguiça de ler uma Bíblia, preguiça de... Até vai, muitas vezes até vai na igreja, até lê a Bíblia, mas é aquela coisa assim mecânica. Então entra uma prostração, de certa forma. E Deus está falando, se alimente porque a caminhada é longa, tá? E muitas vezes você tem uma caminhada já findada, quer dizer, já tá no término dessa caminhada. Você já tá com a bênção na mão. Só que você vai precisar continuar com esse gás todo para conseguir andando de fé em fé, de glória em glória, galgando as suas bênçãos, as promessas, porque Deus muitas vezes fez uma promessa a você, que vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Amém, vai. Mas você vai ter que tá pronto para receber isso. Você não pode estar enfraquecido por causa de uma batalha. Venci, agora eu vou acomodar, vou cochilar, vou dormir, né? Ou pedir a morte, né? Se tiver uma batalha assim muito forte, você chega a um ponto de querer pedir a morte. Fala assim, eu não tô aguentando mais. E muitas vezes o diabo tá fazendo isso porque você já tá perto de receber a sua bênção, né? Então tem esses dois lados, eu espero não tá complicando aí. Mas vamos voltar para João, né? Vamos voltar. Que ele fala assim, né? Aí Pedro tornou a perguntar. Não, aí eu vou ficar com essa meditação aqui, ó. Jesus respondeu, você não pode ir para onde eu vou, né? Jesus falou para Pedro. Um dia você poderá me seguir. Mas olha a audácia de Pedro, né? A certeza de Pedro, né? Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Então ele achava-se capaz até para morrer, né, pelo Senhor Jesus. E Jesus sabia que ele não estava pronto, né? Tanto que Jesus falou. Jesus perguntou, está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então temos que ter muito cuidado, porque Deus sabe bem quem nós somos. Eu também, tem hora que eu tenho esse pensamento. Eu tenho todo o tempo esse pensamento. Eu tô pronta. Nossa, glória a Deus, eu tô pronta, né? Eu tô pronta para morrer, Misericórdia. Isso é orgulho. Não se ache pronta, nem pronto, porque nós nunca estaremos prontos. Tá? Temos que pedir misericórdia a Deus para a gente continuar de pé. Não se ache pronto para a obra, não se ache pronto para nada, que nós nunca estaremos prontos. Nós somos usados pela misericórdia, tá? Então tem que ter muito cuidado com esse achismo. Pedro achou isso e Jesus deixou bem claro. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isso é verdade. Olha só, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Imagina, você ouvir isso, né? Tem aquela palavrinha, aquele versículo, né? Aquele que está de pé, acautele-se para que não caia. Esse é o maior perigo, é esse um dos pecados, o orgulho. Se achar, né, pronto demais, se achar espiritual demais, se achar ungido demais, tudo isso aí é muito perigoso. Mas, vamos lá, eu me prontifiquei a ler o João 14, vamos continuar. Aí, por isso que eu falei assim, eu vou ler em cima para entender o 14. Aí logo, olha o que Jesus fala. Não fiquem aflitos, creio em Deus e creio também em mim. Então, ele estava continuando uma conversa com Pedro, né? Para não ficar aflito, para continuar crendo, né, nele, né? Crendo nele, ou melhor, crendo em Deus e crendo nele, para não ficar aflito. Porque Pedro estava aflito de certa forma, que ele falou, não, se o senhor vai, eu quero ir junto, não quero ficar para trás, né? Aí ele fala assim, na casa do meu pai há muitos quartos, no caso moradas, tá? Tem outra linguagem. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Tá? Então já é uma morada eterna, né?
na Santa Jerusalém. Nós vamos estar junto com o Senhor Deus, né? Então ele fala, e vocês conhecerão um caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Né? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Tá? Então, essa palavra é muito falada, né? Um versículo muito falado, é falado assim, solto, né? Mas é um versículo muito forte. Então, o único caminho, né? E a verdade e a vida, né? Tá junto a quem? Junto a Jesus, para você se chegar ao Pai. Então tem que passar, é um elo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem que ter essa comunhão junto. Você tem que estar junto com Jesus para ter comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, tá? Tanto que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então não tem como. Você tem que aceitar Jesus como Salvador. Isso acontece muito nos testemunhos de Jeová. Eles passam por cima dessa verdade, desse versículo. Eles falam somente o nome de Jeová. Dê uma paradinha para a gente achar Filipenses, tá? Capítulo 2, do 9 em diante, porque eu tô falando do testemunho de Jeová e tô falando que eles exaltam o nome Jeová e esquecem o nome que é sobre todos os nomes, que é o nome mais importante, que é o nome de Jesus Cristo. Tá? Vamos ler, Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai, tá? Então, é errado nós exaltarmos outro nome. Esse é o único nome que tem que ser glorificado na terra, debaixo da terra, no céu, tá bom? Tá, então por isso que eu tô falando aqui, que os testemunhos de Jeová, eles quebram esse versículo, né? Eles destroem esse versículo. Então quando fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Então não é Nossa Senhora da Aparecida, tá? Não é Buda, não é nome Jeová, é esse nome aqui, tá? Que ele é o caminho, é essa palavra aqui, porque a palavra é Jesus, porque lá em João capítulo 1 fala, né, que ele deixa bem claro, vou até, já tô João, deixa eu ler João lá, capítulo 1, para vocês, quer ver? Que fala aqui, João 1, E no começo, aquele que é a palavra já existia, tá? Então, Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus, tá? Então, Jesus já existia, ele é a palavra. Então, quando fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele tá falando dele. Ele é a palavra, tá? Então, sem essa palavra, você não pode fazer nada. Fala, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas, tá? Então depois vocês continuam lendo aí que a palavra, o verbo se fez carne para habitar no meio de nós, tá? Essa palavra é o próprio Jesus. Tá? Então, sem essa palavra, sem você ter essa fé, se você deixar cair essa fé, você não vai conquistar nada na sua vida. Então, o diabo ele veio roubar, matar e destruir. E nesses três aí, tá? Com certeza a sua fé é em primeiro lugar. Porque ele não pode matar, nem roubar, nem destruir, se ele não conseguir, primeiramente, matar e roubar a sua fé, tá? Aí vai para o âmbito físico. Né? Primeiro ele vai destruir espiritualmente uma pessoa, para depois conseguir chegar no físico, na vida, na família, na vida financeira, em qualquer área da sua vida onde houver destruição. Primeiro ele trabalhou no âmbito espiritual, tá? Não tem como, ele já ir de sola destruindo a sua vida, né? Fazendo você desejar a morte, se ele não destruir primeiro a sua fé, tá? Então depois vocês continuam lendo aí. Então, vamos voltar aqui para a conversa aqui, senão a gente não termina esse capítulo, né?
Aí fala, né? Aí tá, terminei. Agora vamos pro versículo 7 de João 14, ó. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Então não tem como você ter o Deus Trino na sua vida, tá? Se você não se submeter a esse jugo. Porque Deus fala: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como você vai resistir o diabo, o dia mal, se você não se sujeitou a Deus, tá? Então se sujeite a Deus. Então é por isso que ele fala: agora que vocês me conhecem, tá? Que é a palavra, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecerão e o têm visto. Então, ele, no caso, ele já está falando para os discípulos, né? Vamos entender que somos nós que somos discipulados pelo Senhor Jesus. Então, os discípulos é diferente de seguidor. Quando você fala discípulo, você está sendo discipulada, você está sendo, né? Você está crescendo espiritualmente. O Senhor Jesus está te moldando. Então, não é qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa que ele está falando isso aqui. Por isso que ele fala assim: ó, agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto, tá? Desde agora, a partir da hora que você conhece a palavra. Aí ele fala: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Olha que situação, hein? Olha só, Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Então ele deixa bem claro: se você conhece o Senhor Jesus, obviamente você conhece o Pai. Ó, quem me vê, vê também o Pai. Por que você me diz? Por que é que você diz: mostre-me-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só. Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Creia no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Então, quando nós estamos unidos realmente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Com certeza você vai ser conhecida pelas suas proezas, pela sua vida de santidade. Porque não precisa, muitas vezes, você vai ganhar uma alma calado. Muitas vezes você não precisa perturbar a tua família o dia inteiro pregando a palavra de Deus. O dia inteiro falando na cabeça do seu filho versículo bíblico. Não. Porque essa palavra ela vai entrar vazia, porque aquele vaso não está pronto, não está preparado o coração para germinar essa semente que você está lançando. Então, o que ele está falando? Se ele fala assim, se você não crê na minha palavra, olha só, hein? Você vai crer pelo menos no que eu faço. Então as pessoas vão crer no Senhor Jesus a partir da hora que vê a sua vida no altar, vê o homem de santidade que você é ou a mulher de santidade que você é, né? É isso que Jesus está falando. Se você não crê, olha só, vou repetir. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Então até Jesus, ele usava a própria vida, tá? Para mostrar da onde ele tinha vindo. Qual semelhança ele tinha, né? Qual era a natureza dele. Então você só vai ganhar o seu marido, os seus filhos, o Senhor Jesus, a partir da hora que você estiver realmente sendo carta viva dessa palavra. Não precisa muitas vezes de muitas palavras, tá? Aí ele fala aqui, falando para Filipe, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. Em tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Mais um pedacinho aqui, vamos ler esse pedacinho do 14 aqui. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Amém. Então, vamos falar um pouquinho da preguiça, porque eu não sei se vai dar tempo, e eu coloquei ela como um dos 7 pecados, né? Principais aí. Depois vem o orgulho, vem a inveja, vem a ira. São muitos pecados. Mas a preguiça é uma coisa que pode te trazer um sono espiritual, né? E o diabo vai trabalhar muito para tirar a sua fé, e ele vai fazer a primeira coisa que ele vai trabalhar
fazer com que você desanime de buscar, de ler. Ele vai conseguir subtrair o seu tempo, para que você não tenha tempo de ler uma Bíblia, que você não consiga, muitas vezes, ir numa igreja no domingo, vai arrumar um trabalho num dia, né? É complicado de você ir para a igreja, muitas vezes o seu trabalho, eu sou a caixa de mercado, igual teve uma irmãzinha que falou, ora por mim para eu arrumar outro trabalho, irmã, porque eu estou aqui sendo caixa de supermercado e domingo não dá para eu ir para a igreja. Então, você vê, já é uma das estratégias do diabo, né? Ter colocado ela para ser caixa em um supermercado e trabalhar no dia de domingo, né? Aí ela fica complicado, porque ela diz que de manhã ela fica até a tarde no mercado e muitas vezes à noite ela tá super cansada, ela não consegue ir na igreja no domingo. Enfim, essa já é uma estratégia do diabo para paralisar uma pessoa, né? E aí ele vai comendo pelas beiradas, tá? Então, essa preguiça tá englobada a tudo, né? Mas com certeza, muitas vezes, o cansaço físico, tá? Dela não conseguir continuar a caminhar, né? E também, tá? Muitas vezes ela até faz as coisas pro Senhor. Ela tá, né? Mas não tem esmero, sabe? Não tem aquela delicadeza, não tem aquele amor. Faz as coisas desleixada de qualquer maneira. Isso é preocupante, que muitas vezes você está fazendo uma coisa para o Senhor quer com excelência. Não importa se você está com dor, se você está com fome, se você está cansada. Deus quer que você faça tudo de qualidade, né? Não faça as coisas de qualquer maneira. Então não adianta você ficar com aquela, sabe? Com aquele ócio, com aquela preguiça, sabe? Aquela coisa assim que você tem aversão, sabe? Você fala, ai, eu tenho aversão a isso, eu não aguento mais fazer esse trabalho aqui na igreja. Não suporto mais ter que limpar essa cadeira. Sabe? Por dentro você tem raiva de estar fazendo aquilo ali, tá? Então é uma coisa que não é bom, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque as coisas do Senhor tem que ser feitas com amor. Então tem que ser feita com capricho, com esmero, tá? Então a preguiça, ela engloba muitas coisas. Muitas vezes a gente pensa só que é um estado assim de sonolência. Não, muitas vezes a sua falta de amor para fazer as coisas de Deus dentro da casa do Senhor pode ser que o diabo consiga te derrubar a partir da hora. Porque tá bom, eu faço, Leila, eu tô limpando as cadeiras, meu comprometimento é ali ficar na porta da igreja, mas eu já tô cansada, já tô sem paciência. Então, você tem que entender que aquilo ali que você tá fazendo é para o Senhor. A partir da hora que a sua mente começa a trabalhar que você não tá aguentando, é melhor você largar aquele cargo. Pedir, falar pro pastor, eu não tenho condições de ser presbítera, obreira, nada. Porque você já está desagradando o Senhor na sua mente, tá? Então, a preguiça, ela pode, muitas vezes, a pessoa não conseguir ver. Mas se você já faz murmurando na sua mente, com má vontade, com falta de amor, tendo aversão daquele trabalho, sabe? Tendo raiva, tendo ódio de estar vivendo aquilo ali, que você queria fazer outra coisa, então é melhor você não continuar, porque você pode esfriar espiritualmente. Porque vai ter um acesso, o diabo vai ter um acesso, né, para te derrubar. Aí entra aquele versículo, né, quem tá de pé, acautele-se para que não caia, né. E a soberba é um desses pecados. Você vê aqui em João 13, do 13 em diante, quando Pedro fala, né, que ele estava pronto, ele falando aqui, né, ó, quer ver? Ele fala aqui, deixa eu ver onde que tá. Você não pode ir para onde eu vou. Jesus falou com ele, né? Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Estou pronto para morrer pelo Senhor. Então, aqui foi uma soberba muito grande, porque ele teve uma certeza, né, em vez dele ser humilde e entender, né, que Jesus estava falando para ele que ele não estava pronto para ir agora, né? Ele falou, eu estou pronto para até morrer pelo Senhor. E, no entanto, você viu que não estava, né? Que ele traiu Jesus 3 vezes, ele negou, na verdade, Jesus 3 vezes, caiu num pranto profundo, né? Num arrependimento profundo, porque ele achou que estava pronto. E com certeza depois ele deve ter se perguntado, meu Deus,
Por que que eu achei que eu estava pronto, né? Tanto que Jesus afirmou aqui, pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece, e assim aconteceu, né? Então a soberba é perigosa, é uma das coisas que o diabo trabalha muito, ele trabalhou, né, junto lá, né, no Jardim do Éden, né, com Adão e Eva, depois foi com Satanás, foi soberbo, né, quis ser como Deus, né, entrou uma soberba, um orgulho muito grande, foi derrubado. E a soberba é uma coisa que ela não é assim, a aparência, não é só, ai, como essa pessoa, olha como ela se veste, olha o carro que ela tem, nossa, como essa pessoa é orgulhosa. Não é a aparência, ela está no interior. Tem muitas pessoas com falsa aparência de humildade. O próprio Paulo falava, cuidado com a falsa aparência. A aparência é você achar que aquela pessoa é muito humilde. Eu que sei. Eu conheço muitas pessoas que têm uma falsa aparência de humildade. E é pessoa super orgulhosa. Então ela é lá dentro. Então, só Deus pode saber e ver o interior daquela pessoa, tá? Então, você vê Provérbios 11, versículo 2 fala: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, o orgulho tem que ter muito cuidado, tá? Tem vários versículos de orgulho, né? Tem aqui, ó, o Provérbios 15, 33 também fala: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Olha só, vamos ler de novo, ó. O temor do Senhor, tá? Ensina a sabedoria, tá? O princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Ó, e a humildade, ó, antecede a honra. Então, é fundamental nós sermos pessoas humildes. Tá? Tem que ter muito cuidado, falar de homens e mulheres de Deus. Eu mesmo me peguei esses dias aí, né, ligando a televisão, vendo um pregador e comecei a falar: ai, não, desliga isso aí, que está me irritando, tá muito alto, ele grita muito. Só de eu ter, né, proferido essa palavra, ó, tá me irritando, desliga que tá gritando demais, eu fui o quê? Orgulhosa. Eu nem esperei o pregador falar e já simplesmente mandei desligar, porque eu tava fazendo outra coisa, tava atarefada com outras coisas e o pregador, né, tava falando muito alto e aquilo me irritou e eu falei: desliga. Então, olha só. E isso me acarretou problemas seríssimos durante a noite, tá? Deus está tratando comigo até hoje. Você vê uma coisa que parece boba, né? Da minha filha ter ligado o televisor, de aparecer um pregador, né, falando alto e eu falar: nossa, desliga esse homem tá me irritando que ele tá gritando. Então o que acontece? Eu fui orgulhosa, porque eu nem sequer ouvi o que o homem estava falando e eu já rotulei ele como uma pessoa irritante. Então, quando você fala de um homem e de uma mulher de Deus, é uma coisa muito séria, né? Quantos aí devem apertar o play desse áudio, desse vídeo, e chegar e falar: nossa, que mulher irritante, a voz dela é irritante, e nem me dá ouvido por causa da minha voz. Foi isso que eu fiz. Eu rotulei uma pessoa, né, por causa da voz, por causa do trejeito. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Deus me corrigiu, durante a noite eu passei em oração, eu não dormi, porque aquilo na hora me incomodou. Eu fui impulsiva igual Pedro, falei uma coisa, né, que na verdade eu estava falando do Espírito Santo de Deus que estava usando uma pessoa, né? Então, olha que coisa séria. A gente tem que ter esse conhecimento, esse reconhecimento, reconhecermos que nós estamos sendo orgulhosa, rotulando uma pessoa. Isso é uma coisa muito séria, tá? Então você vê, Adão, quando ele foi orgulhoso no Jardim do Éden, Deus foi perguntar para ele falou assim: mas foi a mulher que o senhor me deste. Ele quis colocar a culpa em Deus. Olha só o orgulho dessa pessoa, né? Ah, se eu fiz isso foi porque essa mulher que o senhor escolheu para mim, por isso que eu caí. Então, esse é um orgulho sério, a gente achar que é Deus o culpado. Nós não somos culpados, nós não conseguimos enxergar o nosso defeito. Então, é uma situação difícil, né? É uma pena, eu queria terminar de ler,
mas eu vou ler só mais um pedacinho aqui do 15, que fala assim, ó, Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então, é claro, se quebrar essas regrinhas aí, não estará obedecendo ao Senhor. Ó, então, amar Jesus é obedecer à palavra, né? Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Então, até quando eu falo, né, quando a gente se refere a um pregador e fala daquele pregador, nem ouvindo, você não consegue muitas vezes nem ouvir, você fala antes de ouvir, com certeza você está falando do próprio Espírito Santo de Deus, tá? Tem que ter muito cuidado, porque ele que nos auxilia, ele que nos mostra a verdade. Ó, o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhecer. Então, o mundo não pode. Então, quando eu me referi ao pregador pela voz, pelo barulho, né? Eu estava me referindo a quê? Eu estava sendo o quê? Na verdade, eu estava sendo como uma pessoa do mundo. Porque eu não estava reconhecendo que Deus estava usando aquele homem. Olha que coisa séria. Eu não estava conseguindo reconhecer isso. Aí, você vai falar do Espírito Santo. E é perigoso, porque a hora que você começa a falar de uma pessoa sem sequer ouvir, você está sendo soberba, você está sendo orgulhosa. Então, isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso. Então, fala assim, ó, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então, a partir da hora que eu falei, sem sequer ouvir, né, o Espírito Santo de Deus é como se tivesse falado assim, não vou ficar aí não. Eu não tinha nem ouvido aquela pessoa falar, né? Então, isso que eu tô te falando, o pecado, né, que as pessoas chamam de 7 pecados capitais, né, são o pecado da soberba, a avareza é um pecado, a inveja é um pecado, eu até tenho uma pregação no canal leilalima.com sobre a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça, tá? Então não pode se entregar a esses pecados. Esses pecados, ele é um pecado muito sério, que você cai facilmente, você sai facilmente da presença de Deus. Então, quando entra a soberba, você perde o Espírito Santo. Na hora, o Espírito Santo de Deus não habita no coração de um soberbo, tá? Então tem que ter muito cuidado, ó. Então ele fala assim, ó, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Então, quando fala o mundo não verá, porque um soberbo não pode ver a Deus, né? Só um humilde de coração pode ver a Deus, tá? Aí fala, e porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. Então, ela tem que aceitar, não só aceitar, obedecer, né? E aí sim você vai provar que ama a Deus. Amar a Deus é muito além de você simplesmente falar que você o ama, tá? Você tem que provar, tá? Então, obedecer aos meus mandamentos vai provar que você o ama. Então, você tem que obedecer a esses mandamentos. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também amarei e lhe mostrarei quem sou. Então, você só pode ser amada por Deus, tá? Se você o ama. Tá bom? A não ser aquela pessoa que ainda não foi pregado o evangelho, ela não sabe, ela não teve escolha, ela acha que ama o Senhor, mas a partir da hora que é pregado ela rejeita, ela não ama e também não vai ser amada pelo Pai, tá? Porque Deus só vai amar, vou ler de novo, ó. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. Tá? E eu também a amarei, lhes mostrarei quem sou. Então, ele ama ao ponto de se revelar a você. Se ele não está se revelando àquela pessoa, porque aquela pessoa não ama. E aí ele não pode se revelar. Então, Judas, né? Então, Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é?
Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedece à minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, é como eu falo, essa mensagem não é minha, é do Pai, né? Eu estou sendo usado pela misericórdia. Então, se você o ama, você vai ouvir, independente se a minha voz é chata ou não, né? Porque quem está me usando aqui pela misericórdia é ele, ó. Aí fala: tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz e a paz minha, e a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou como a paz como o mundo a dá. Não fique aflito, nem tenham medo. Nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Então, o mundo jaz no poder do Nico, ele deixa bem claro aqui, né? Que está chegando o Satanás que manda no mundo, ó. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que ele manda. Levanta-se e vamos sair daqui. Tá? Eu li rápido, gente, porque para terminar esse capítulo, senão ia ficar, né, inacabado. Amém, né? O importante é a gente ter assim, isso em mente aí, são esses pecados que eu falei aí, vigiar. Uma hora eu faço uma pregação, né, da luxúria, da inveja eu já fiz, da gula eu já fiz, mas eu queria falar mais da preguiça, né, que é essa preguiça interior aí, que muitas vezes a pessoa faz tudo, mas ela tá reclamando por dentro, ela tá fazendo as coisas sem amor, sem reverência, né, sem excelência. Isso aí pode trazer muita maldição para a vida espiritual da pessoa, tá? Então eu quero mais pegar nessa parte aí da preguiça, porque é muito preocupante. A ira, né? A ira, eu, por exemplo, manifestei o quê? A ira, a partir da hora que eu ouvi o pregador gritando, eu falei: tira, desliga isso aí que tá me irritando. Então, o quê? Isso é, de certa forma, uma ira, um orgulho misturado com a ira, né? Então, não tive reverência, não tive respeito àquela pessoa que estava pregando. Então, a partir da hora que tem uma pessoa pregando a mensagem, seja quem for, você não pode se levantar, não pode falar nada, porque ali é o Espírito Santo de Deus que está usando, né? Então é muito perigoso. A ira, ela é complicada, porque é um descontrole, né? Um sentimento de raiva, sei lá, misturado com ódio, rancor, sei lá. Só sei que vai, com certeza, Deus vai se manifestar com esse sentimento. Então a gente tem que ter muito cuidado com a ira também, né? Porque de certa forma, essa mistura que eu falei, né? Raiva, ódio, rancor, né? Ela pode até gerar um sentimento de vingança, mas que não é o meu caso, né? Eu deixei entrar uma ira. Então aquilo ali já foi um pecado, que eu fiquei nervosa. Então eu irei com aquele pregador, coitado, ele era na televisão, né? Não foi com ele, eu nem o conheço, nunca ouvi a pregação dele. Mas a partir da hora que aquele homem se levantou para pregar a mensagem de Deus, e eu falo: desliga esse homem, que esse homem está me irritando, sem ouvi-lo, eu fui o quê? Orgulhosa, misturada com a raiva, com a ira, né? E ainda o orgulho, entendeu? Então eu fui a raiva, o orgulho, né? Essas duas coisas, meu Deus, é um coquetel que pode destruir a minha vida espiritual. A raiva e o orgulho, né? Uma prepotência, um achismo, né? Não foi rancor, não tive ódio, porque eu não conheço o pregador, mas esses dois sentimentos aí, a raiva e o orgulho. Então eu fui orgulhosa, né? Então isso aí com certeza pode te destruir, tá? É uma espiral de sentimento aí, né? Que pode destruir a vida de um homem e de uma mulher de Deus.
tá? Então, porque a ira ela faz com que a pessoa ela fica furiosa, ela fala, ela perde o controle. E o controle, né, é um dos dons do Espírito Santo, que é o autodomínio que ele te dá. Se você perde esse autodomínio, o Espírito Santo de Deus se afasta de você. Então, isso aí tem que ter muito cuidado. Eu gosto de falar dessas experiências porque eu sei, porque o Espírito Santo de Deus me corrige na hora. Na hora eu vejo o demônio. Na hora eu falo, meu Deus, passei uma noite de cão, sabe? Orando, chorando, pedindo perdão. Falei, meu Deus, eu pequei. Aí a pessoa fala assim, mas você é tão pequeno, o que tem a ver? Você se irritou na hora porque você estava gravando um áudio e o homem estava falando alto. Você só falou, desliga esse homem, da minha. O jeito que eu falei, o descaso que eu falei, né? A falta de respeito que eu falei. Então isso, Deus na hora entrou e falou, não, peraí, você está falando de um profeta meu? Eu nem conhecia o pregador, mas na hora, tá? Deus me corrigiu. Então a ira é um pecado sério, é um estado emocional desordenado, você entendeu? Uma raiva excessiva, uma coisa que você explode. Então vigia isso aí, porque o Pedro era muito assim, né? Quando ele foi lá, cortou a orelha, né, do servo do sacerdote, né? Jesus foi lá, né, fez aquele milagre, consertando a orelha. Mas eu até acredito, coitado, que ele passou a vida inteira lembrando de Jesus. Quando ele botava a mão na orelha, ele deve ter pensado, eu só tô com essa orelha no lugar porque Jesus me devolveu. Enfim, né, esses impulsos é uma coisa muito séria. E eu sei que eu sou impulsiva. Então, eu sei que muitas pessoas são Pedro, né, são parecidas com Pedro. Então, a gente tem que orar, pedir a Deus, né, para ter esse autocontrole, tá? Porque é uma coisa muito séria mesmo. Quando vê, você já falou. Aí, quando sai da boca, não tem jeito. Você vai ter consequência seríssima. Quem está se santificando mesmo, parece... a pessoa que não se santifica, por isso que Deus fala, quem está sujo, que se suje mais. Quem está limpo, se limpe mais. Então... a pessoa, muitas vezes, até a pessoa que está na sua casa, ela pensa assim, nossa, mas a Leila está preocupada com uma coisa tão boba, né? Ela disse que, olha, agora o diabo vai vir metendo o pé na porta. As pessoas que estão próximas a você, elas não entendem quando você fala assim, nossa, eu pequei. A pessoa fala, nossa, pecou? Por que tem que falar isso? As pessoas não conseguem compreender, mas nós que estamos nos santificando, isso é uma coisa muito séria e é um sentimento. E quando o sentimento está aflorado, ele vai sair pela boca e vai contaminar o homem. Então tem que ter muito cuidado com o que sai da boca, né? Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E os pensamentos têm que ser cortados antes, você tem que repreender esses pensamentos que tá te sujando. Muitas vezes ainda não explodiu, você ainda não falou, mas ele já está te contaminando. Então, o sentimento de orgulho, muitas vezes você não está demonstrando ele ainda, mas você está lá no seu pensamento, entendeu? O pensamento, ele te destrói. Então, quando sai pela boca, aí danou-se, tá? Então, tem que ter muito cuidado com esses pensamentos, destruir ele antes de sair. Amém, gente? Senão eu vou falando e a hora vai passando, tá? Até semana que vem. Quem estiver recebendo esse áudio aí, entra lá no canal leilalima.com, escolhe a pregação que você quer ouvir, vem até a mim, me pede que eu vou converter, né? Vou tirar a qualidade do vídeo, no caso da gravação, e vou entregar o áudio para vocês, tá? Fica na paz aí, até a semana que vem. Fica com Deus. Beijo.